Candro ele é uma homenagem não, eu digo que é uma junção do meu nome Andros, que é André em grego, que significa homem, e o Kafka, porque quando eu li o conto Artista da Fama, fiquei muito impressionado, a ponto de sonhar com o Kafka me chamando de Candro. Quando você olha uma pessoa, quando você pensa numa pessoa, você sempre imagina ela de frente, né? Ou se você vê um rosto na multidão, aquele rosto o rosto que mais chama atenção é um rosto que está no estado de desespero ou choro, porque na verdade todos os rostos, de certa maneira, eles têm uma expressão meio 3x4, né? Então eu pintava de certa maneira esses rostos mais deformados, porque eu queria ver um movimento no rosto, uma dinâmica, né? Eu procuro através, assim, eu não tenho uma ideia do que eu vou pintar. Através da tinta, eu vou descobrindo a minha expressão. Então, se eu tiver um rosto padrão, algo que eu começo a pintar, eu já fico aliviado daquilo. Eu podia escolher o meu rosto, né? Fazer um autorretrato. E eu já fiz muito autorretrato, né? Mas você tendo um rosto de outra pessoa, você consegue colocar uma intensidade e ao mesmo tempo ter um distanciamento daquilo, né? De modo que eu fui construindo essa sentença e provavelmente acho que eu vou construir até o final da minha vida, né? Eu gosto de pintores que são obsessivos, assim, porque eu acho que pelo conta da minha obsessão e da minha paranoia, eu gosto de temas específicos. Por exemplo, tem o Peter Dreyer, que é um pintor que ele só pinta copos, que pintava, no caso ele morreu, copos d'água numa determinada hora do dia. Então a obra dele toda foi a partir disso, né? De fazer essa figura. O Morandi com os potes dele, o Bacon com as mesmas figuras atormentadas, né? O Giacometti, que é sempre um rosto de frente. Então, eu sou da família desses pintores, no caso, né? Porque eu gosto de pintar, eu não tenho necessidade de ficar pintando muitos temas, assim, porque isso me desvia um pouco da pintura. O que me interessa é naqueles curto espaço de tempo entre aplicar a tinta e mexer naquela sensação e criando o meu olhar através da pintura. Comecei a pintar meio que no impulso, né? Que acho que é a melhor maneira de pintar. Mas aí depois eu fui tendo mais uma busca mais filosófica, para não ficar só naquela coisa meio naif, meio bruto, né? E aí eu fui conhecendo, fui montando a minha história da arte com os pintores que eu gostava e tal. E aí chegou um determinado ponto que eu defini mais ou menos aquilo que eu gostava, né? Mas aquilo meio que não se encaixava muito no mundo da pintura, porque dá a impressão que a pintura é só você faz ou quadros para vender ou para decorar, e não era nada daquilo que eu queria, né? Eu queria, de certa maneira, um tipo de expressão que também fosse uma busca filosófica, algo que tivesse a ver com algo mais sério, né? E o Wittgenstein foi interessante, porque na época tudo que pegava na minha mão eu lia, né, sobre filosofia, sobre pintura especificamente, né? E eu vi uma reportagem sobre o Wittgenstein falando sobre a maneira que ele usava a linguagem para explicar a estrutura do mundo, né? E o que me encantou foi porque ele escrevia em pequenos trechos, assim, pequenas proposições, né? Quase aforismos. E essa maneira dele escrever foi me encantando, que ele construía um pensamento através desses aforismos, né? Marcos foi muito engraçado, porque quando eu conheci ele eu estava para ser operado, assim, né? Ele um dos trabalhos bipolares ele gostou. Depois a gente foi conversando, assim. Inclusive um dos trabalhos que está na exposição foi um dia antes de eu ser internado, porque eu tive uma diverticulite aguda, né? Que eu passei um tempo internado, quase morri, né? Por conta do isolamento, a gente começou a trocar conversas sobre filosofia, sobre produzir. E ele foi criando umas pinturas na época que parecia que era uma transmissão, assim,
porque era muito uma coisa que eu estava passando, que eram umas figuras, uns vórtices, que tinha umas coisas meio com tripa, com um pedaço de corpo. Então tinha como fosse uma ala que tem na exposição uma leitura psiquiátrica, médica. Acho que era um momento tão intenso de produção. A exposição ela foi nascendo desse momento, né? Cabral assim, é uma influência que eu já tenho há muito tempo. Ele fez uma exposição em 99 na Pinacoteca, eu acho que foi uma das maiores exposições que eu já vi até hoje, que eu tenho catálogo tudo, né? Tanto é que essa escultura dele inominável, assim, é um ponto alto, assim, da exposição, porque para mim é como se a pintura, ele fala de escultura, né? É como se a pintura tomasse forma e saísse andando, né? Então é uma questão filosófica muito intensa, né? Porque ele lê os autores que eu gosto também, que é o Beckett, né? A pintura é como se fosse a minha pele que eu apresento para o mundo, né? E isso está ficando cada vez mais nítido, né? Eu acho que antes eu precisava mais da pintura para eu me esconder nela, né? Hoje eu acho que eu estou fazendo mais uma passagem, né? Porque a gente vai mudando, né? Do mesmo jeito que o Wittgenstein ele fez um tratado, depois ele teve que fazer outro livro para... Então eu acho que é uma espécie de máscara de pintura, né? Mas eu sinto que eu não tenho mais tanta necessidade dessa máscara, né? Eu acho que elas estão em todos os meus trabalhos recentes, né?